E aí, galera, quem tá falando aqui é o Sumido, Felipe. Então, aqui estamos para mais uma aula de XNA no Visual Studio. Estou utilizando o Visual Studio 2010 por enquanto, aqui. Ah, mas, desculpa aí pelo atraso. Foi realmente algo meio inesperado. Tive muita prova, muito projeto, muito trabalho, muita tarefa. Então, ficou meio corrido. Bem, tive meus projetos para fazer. Ah, uma Como vocês estão percebendo, eu estou com o Visual Studio aberto. Não vou mais ter aquela introdução que eu tinha nas aulas anteriores, para poupar um pouco de tempo e focar mais no conteúdo. Então, para vocês aqui, o asset já está aqui, nosso sprite sheet. A aula de hoje é sobre animação e a melhor forma de você animar com uma coisa em jogos é utilizando o sprite sheet para isso. Por quê? Porque com uma imagem só você você reduz a memória utilizada pelo computador para guardar as imagens. Você não precisa de um leque de imagens, você tem uma imagem só e e você você percorre ela. É a melhor forma de utilizar a memória do computador. Eu sei que não é tão científico, até porque eu não sou tão expert nisso, mas é basicamente essa lógica que eles usam, que nós usamos. Então aqui está a Sprite Sheet. Como vocês estão percebendo, uh, essa Sprite Sheet é um conjunto de imagens de mesmo tamanho podem podem ter o mesmo tamanho, mas é recomendado que tenha o mesmo tamanho e a mesma largura, a mesma altura, com uma certa quantidade de colunas e linhas. Ok? Então vamos começar. A nossa velha base, uma texture 2D chamada texture, um vector 2 chamado position, e um rectangle chamado rect texture. A graça toda da nossa aula de hoje vai ser utilizar a classe rectangle. Eu fiz previamente, eu descobri qual era a largura e qual era a altura de cada frame. Frame é uma imagem só, uma imagem que compõe todo o sprite sheet. Sprite sheet é um conjunto de frames. Como vocês estão vendo, sprite sheet representa uma pessoa correndo, uma animação da pessoa correndo. A altura do frame, a largura do frame. Essa imagem aqui está liberada no Google, só é dar uma pesquisada em sprite sheet e ela vai ser uma das primeiras a aparecer. Agora aqui vem a graça. O que é essa classe sheet size? Por que eu coloquei ela no vector? Porque eu preciso dos dois eixos, os eixos x, o eixo x e o eixo y, certo? O eixo x vai representar as fileiras, ok? Desculpa. O eixo x vai representar as colunas, desculpem. E o eixo y vai representar as fileiras. Vocês veem, nós temos 5 fileiras e 6 colunas. E aqui nós temos um vector chamado current frame. O que ele significa? É o nosso frame atual, o frame que nós estamos utilizando. O frame o frame 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. No eixo X. No eixo Y nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E agora vem, acho que a maioria das pessoas que jogam sempre pergunta: roda quantos FPS? Roda quantos FPS? Muita gente sabe, mas para esclarecer, FPS significa frames per second. Toda animação é feita para rodar a uma certa quantidade de frames por segundo. Como vocês estão vendo, nosso sprite sheet tem 5 colunas. 5 colunas não, Felipe. 5 fileiras para 6 colunas.
Yes. Então, multiplica o número de colunas pelo número de fileiras, dá 30, que é o nosso FPS. Foi para essa quantidade de FPS que a animação foi projetada. Então, vamos botar aqui 30. E o que significa time since last frame? Significa o tempo desde a nossa última atualização de frame. Entenderam? Então, vamos para o nosso método load content. O que muda no nosso método load content? Como vocês veem, a texture não muda nada, continua a mesma coisa. A position também não muda nada, você pode escolher qualquer uma, vai funcionar. Agora, o que é a parte interessante é a nossa rect texture, o nosso rectangle. Então nós criamos um novo rectangle. Não vamos atualizar esse rectangle, só estou usando para utilizar como base para vocês. Então, deixa eu dar um enter aqui. Outro enter aqui. Pronto. Agora acho que ficou legal. Como vocês veem, é um novo rectangle que é baseado no a posição do rectangle current frame do eixo X vezes a largura do frame. Como por quê? Imagine que nós temos uma âncora, um ponto de referência. Esse ponto de referência será a posição do nosso retângulo. A gente não quer mostrar todas essas imagens, então nós vamos utilizar como se fosse uma janela, como se fosse se tivesse um painel, você só quisesse mostrar uma pequena parte desse painel, ou seja, um dos frames, ok? Espero que vocês estejam entendendo, porque essa é a base da animação, você tem que ter isso em mente. Então, para o nosso primeiro ponto, o current frame com certeza vai ser 0. Então, vai ser 0 vezes a largura. A posição será 0. O current frame y vezes a altura vai ser 0 também. Então não vai precisar, não tem para quê. Agora, a altura e a largura se mantém a mesma. Dessa forma, você tem a largura e a altura de cada frame. A nossa janela está feita. Nossa janela vai cobrir cada um. Acompanhe meu mouse. Vai acompanhar cada frame que eles têm. Agora vem a parte mais complicada, mas a parte legal da animação. Então eu vou descer a parte do update. Vou mostrar a vocês como está o draw. Como vocês veem, o draw continua a mesma coisa. O draw continua a mesma coisa. Não muda nada. Pode mudar, mas pela lógica que nós estamos utilizando, não muda nada. Então, como vocês veem, eu copiei o mesmo código que eu criei lá em cima, aqui embaixo, pois agora que nós estamos animando, nós temos que atualizar nosso rectangle sempre. Nossa janela vai estar sempre mudando. Então, galera, vamos agora para a parte da lógica. Vocês estão lembrados o que é a time, a variável time since last frame, que ela significa? Ela significa o tempo necessário para você passar de frame. Nós vamos utilizar o objeto chamado GameTime. Como vocês veem, ele recebe aqui GameTime. E nós vamos utilizar o GameTime. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos adicionar. Não vai ser igual. Será adicionado esse tempo a cada update. O tempo necessário, um período de tempo, desculpem, um período de tempo para o nosso contador, para a nossa variável de contagem. Então nós assumimos a variável GameTime, como vocês veem, ela está aqui. Ela pode ser acessada pelo método update ou no método draw. Desculpem, ou no método draw. Ela é quase sempre muito necessária e muito boa para trabalhar.
Então, nós fazemos elapsed game time. Como vocês veem, a quantidade de tempo passada desde o último update. E nós acessamos os milliseconds. Você agora deve estar pensando, por quê? Porque o último tempo deste update? Porque a gente não usa o tempo total do jogo. Porque se você fizer o tempo total do jogo, você vai ultrapassar 60, 240 milhões. Vai passar de milhões a quantidade do seu jogo. Você não quer isso, você quer uma quantidade de frame razoável. Então, você adiciona a cada update, você adiciona esses pequenos milisseconds no seu time since last frame, essa variável, nosso contador, ok? E agora vem a lógica. Se o nosso contador for maior do que o nosso frame per second, por quê? Se você passar a quantidade de tempo, né, de frames per second, quer dizer que você tem que mudar de frame, você tem que passar para o próximo frame. Você passou a quantidade de tempo necessária para mostrar o frame que você mostrou. Assim nós diminuímos, nós retiramos esse tempo dele do nosso contador. Por quê? Porque assim o contador volta a ser zero. E assim nós podemos iniciar esse ciclo again. Esse ciclo de novo, desculpe. Esse ciclo de novo. O ciclo de adicionar o tempo a cada update. Adicionar um pouco de tempo, pouco de tempo, pouco de tempo. E checar toda vez se esse tempo é maior do que o tempo necessário para mudar de frame. Passou do tempo necessário para mudar de frame, nós entramos no nosso escopo, no nosso método. Vamos chamar de método assim. Então, o nosso current frame é aquele vector 2. Por isso que eu usei ele ser no vector 2, porque nós fizemos dos dois eixos, das fileiras e das colunas. Nós movemos a nossa coluna, dependendo de como a sua sprite está organizada. Pode ser coluna, pode ser fileira, mas geralmente é a coluna. Nós movemos a coluna para a direita, para a esquerda, para a direita geralmente. E nós mudamos nossa fileira, ok? Movemos elas para a direita. Com isso, o frame que antes era aqui vai mover para cá, porque ele vai ser C1. Então, o nosso frame vai mover exatamente para o ponto necessário para o próximo frame. Vocês estão entendendo? Eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês, porque a partir daí, a partir das próximas aulas, o nosso controle vai ficar mais e mais complicado. E vai ser cada vez mais técnico. Vai ser cada vez mais algoritmos e técnicas do que código. Código, cada um pode pegar um livro, alguma coisa e ler, mais técnica você tem que procurar, entender e reproduzir para você mesmo em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer linguagem, em qualquer ambiente de desenvolvimento, sem ser linear, pode ser qualquer coisa. Então o que nós fazemos? Se o nosso current frame for maior ou igual do que a quantidade de colunas que nós temos, ele vai ser zerado, ele vai voltar para zero. Você vai imaginar, por que ele vai voltar para zero? Se tem muito mais fileiras para cobrir. Então, é isso que chega a parte legal. Ele desce uma fileira. Assim. Vocês estão lembrados que o eixo positivo do Visual Studio é para baixo. Então, ele move para baixo. É isso que ele move para baixo. Assim, ele volta para o primeiro frame da próxima coluna, da próxima fileira. E como vocês podem ver, o processo se repete para as fileiras também. Se vai repetir para as colunas, vai percorrer aquela coluna, todas as colunas, percorrer aquela fileira, desce aquela fileira, percorre todas as colunas. Assim ele volta para a fileira novamente, para o ponto zero, que é o nosso eixo X. Volta para o ponto zero do eixo X, para a última fileira,
percorre toda aquela fileira. Quando ele terminar, o nosso eixo, o nosso frame atual, o nossa âncora, o ponto Y vai ser maior ou vai ser igual ao nosso a quantidade de fileiras que nós temos. Então ele vai voltar para o ponto inicial, o ponto zero. Eu sei que isso é bem complicado, eu sei que é bem difícil de entrar para a cabeça, mas se vocês lerem esse pequeno trecho de código, é bem simples, dá para entrar na cabeça, dá para exercitem com outros sprite sheets, e assim você consegue organizar isso na sua cabeça. Como vocês vão ver agora, minha animação está aqui rodando. Vocês conseguem ver? E com uma imagem, eu não estou usando mais de uma, estou usando uma, duas ou três imagens, estou usando só uma imagem. Vocês percebem agora o poder que tem a programação? É realmente algo massa, velho, muito massa, muito massa mesmo. Agora vamos explicar um pouquinho. Se eu quiser desacelerar, então vou botar a nossa quantidade de frames por segundo para ser 60. Isso vai desacelerar ou vai acelerar? Vamos ver. Ele desacelerou. Por quê? Porque a nossa quantidade, nós só temos 30 frames. E ele está pedindo 60 frames por segundo. Ele demora 60. Ele demora o dobro de tempo para cobrir todo o sprite sheet. Então ele demora um pouco mais de tempo. Ele requer 60 frames para fazer isso em um segundo. Nós só temos 30. Então ele vai percorrer mais devagar. Mas se nós botarmos 15, vejam como ele acelera. Por quê? Porque ele requer, com isso ele requer menos tempo para trocar de frame. Então ele vai, em que segundos ele vai trocar? Em vez de 30, ele vai trocar para 15. Assim vai ficar muito mais rápido. Então galera, eu sei que a aula hoje foi curta, é bem confusa. Eu tô um pouco doente, então eu não posso garantir que eu estou na minha melhor forma. Mas é algo que eu queria passar para vocês, que é importante e anima a galera para caramba. Então agora o que eu quero fazer para vocês, eu quero que vocês procurem um sprite sheet qualquer no Google. Pegue esse sprite sheet que tem a movimentação para direita e esquerda. E eu quero que vocês façam um personagem que corra para a direita e para a esquerda, se movimente e se anime. E também o desafio mais difícil é que vocês façam um personagem que pule. Que eu quero que o personagem que realmente pule de verdade. Não precisa ter física avançada. Quero que ele pule e o efeito pareça um pulo. Seja realmente um efeito bonito de se ver. Galera, que vocês mandem para mim o conteúdo que vocês tiverem. Mandem para o meu e-mail. Tire dúvidas. Porque eu quero realmente que vocês propaguem a ideia do nosso canal. Para todo mundo entrar nessa onda de programar jogos. Porque é um mercado muito bom, velho. E tá tá expandindo muito. Tá muito legal. Então, galera, valeu. Eu agradeço pela aula. E é isso aí. Eu sei que a aula foi curta, mas curtam e brinquem muito e façam um desafio. Eu quero que vocês façam um desafio de verdade. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau, tchau.